Olá pessoal, sejam bem-vindos, futuros técnicos em meio ambiente. Meu nome é Luana Larissa, sou engenheira florestal e mestre em produção vegetal pelo FMG. Neste módulo 4, estarei responsável pela disciplina de Diagnóstico Ambiental 2, cujo objetivo é permitir que vocês sejam capazes de elaborarem o relatório de diagnóstico ambiental ao final da disciplina. E como faremos isso? Indo a campo, é claro. Através do trabalho de campo, realizando o diagnóstico, através da observação e do exame do meio físico, biótico e socioeconômico, aplicando os métodos adequados para essa classificação, através da lista de checagem, ou mais conhecida como checklist, e a matriz de impacto, que são alguns dos métodos que nós podemos aplicar para essa avaliação. Então vamos lá relembrar alguns conceitos importantes para a elaboração do diagnóstico ambiental. O diagnóstico ambiental corresponde a uma etapa do estudo de impacto ambiental, que visa identificar e levantar informações do meio físico, biótico e antrópico, ou também socioeconômico. Então, nós devemos responder algumas perguntas. Onde buscar, o que fazer e como fazer. Então, vamos responder essas perguntas. Onde buscar? Então, inicialmente, nós devemos ir a campo, principalmente, e analisar os elementos básicos que compõem o ambiente natural e socioeconômico. O que fazer? Caracterizar os componentes do meio ambiente natural e socioeconômico. Quais métodos a serem aplicados e metodologias que vão ser empregados, no caso, neste estudo ambiental. Então, vamos à definição de alguns conceitos? O meio físico são estudos relacionados a aspectos como solo, hidrologia, ar, clima, relevo, dentre outros. Devemos destacar a topografia do local. Por exemplo, qual é o tipo do meu terreno? Eu tenho um terreno mais plano, mais acidentado? Qual o tipo do meu solo, as aptidões? É apto ou não para a agricultura? Eu tenho presente nessa minha área corpos d'água, rios, lagoas, cachoeiras? O regime hidrológico da minha região, chove muito, chove pouco? O ritmo de precipitações, muito importante também quando nós desenvolvemos atividades ligadas à agricultura. Então, alguns métodos, como o sistema de informação geográfica, são utilizados para que nós possamos obter algumas informações complementares desse meio físico, ou seja, mapas, cartas geográficas, imagens de satélites e fotografias aéreas, que são as principais ferramentas utilizadas para a representação do meio físico. Essas ferramentas elas vão facilitar a compreensão dos resultados e permitirem a visualização espacial dessa nossa área de influência, onde será implementado o empreendimento. Então, como nós podemos obter esses dados meteorológicos, de chuvas, de precipitações, de temperaturas, dentre outros? Qual é a importância nesse sentido? É porque nem sempre o técnico em meio ambiente ele vai ficar restrito à sua região. De repente, vocês vão trabalhar em outras regiões e vão necessitar de obter essas informações de maneira rápida e em fontes confiáveis. Então, nós temos algumas fontes que podem ser buscadas, como o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, que é um órgão federal do Ministério da Agricultura. Lá vocês vão encontrar dados referentes a estações automáticas, indicando temperatura máxima, mínima, umidade, pressão, precipitação, velocidade dos ventos e gráficos, como por exemplo. Então, nós também temos outra fonte de dados abertos, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, também do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Lá vocês vão encontrar um catálogo de imagens de satélite. Então, vai ter um banco de imagens que vocês podem acessar de acordo com o local e onde vocês estiverem realizando aí o diagnóstico ambiental de vocês. E o meio biótico? O meio biótico, pessoal, vai ser tudo que tem vida, está relacionado à fauna e à flora, as coberturas vegetais, as espécies animais. Então, nesse estudo, é importante vocês destacarem as espécies indicadoras de qualidade ambiental, principalmente os invertebrados, e mais especificamente aqueles macroinvertebrados, porque eles têm tolerância e sensibilidade variadas a alterações do meio ambiente, como libélulas, besouros, borboletas e abelhas, por exemplo. Vocês devem destacar também espécies que tenham valor científico, valor econômico, aquelas espécies que são raras e as que são ameaçadas, para que o estudo possa ficar mais completo. Então, tem alguns bioindicadores que nós podemos utilizar também, por exemplo,
classificação da qualidade do meu ar. Os líquens, que são aqueles organismos pioneiros, aquelas associações simbióticas entre dois organismos em que ambos são favorecidos, eu consigo obter, por exemplo, alguma ideia de como está a qualidade do meu ar naquele ambiente. Então, esses organismos eles também estão presentes nesses ambientes e eles suportam grande estresse ecológico, como altas temperaturas, umidade. O meio antrópico ou socioeconômico, ele refere-se a tudo que foi modificado pela ocupação humana e tudo que sofreu por essa alteração. Ou seja, é o homem usando os recursos naturais, usando a água, o solo, o ar. Esse estudo envolve aspectos sociais da comunidade local, por exemplo. Esse último aspecto é de extrema importância, quando o projeto implicar, por exemplo, no deslocamento dessa população, que é muito comum, por exemplo, em empreendimentos que envolvem barragens hidrelétricas. Nesse aspecto também é importante frisar algumas informações. Quais seriam, Luana? De população, de trabalho, rendimento, educação, economia, saúde, território e ambiente. E onde eu posso consultar essas bases? Hoje nós temos também o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma forma de acesso rápido, que vocês conseguem obter essas informações. Então vamos lá, pessoal, vocês já foram a campo, levantaram as informações dos meios naturais e socioeconômicos, mas o que fazer com esses dados? Como analisá-los? Nesse momento, você será capaz de dimensionar os principais problemas e impactos ambientais na área a ser abrangida pelo empreendimento ou área de influência. Como fazer? Quais métodos, quais técnicas e metodologias a serem empregadas? Eu vou realizar uma análise e uma metodologia de qual tipo? Qualitativa, empregando parâmetros, ou quantitativa, atribuindo pesos, números, ou eu vou utilizar as duas? Então, pessoal, vai depender da finalidade e do objeto do seu empreendimento, que vocês estiverem avaliando. Então, eu vou a campo e realizo o levantamento dos principais componentes físicos, bióticos e socioeconômicos por meio da observação e conferência local, utilizando, por exemplo, a lista de checagem ou checklist. Neste momento, já é possível a verificação de algumas alterações ambientais, que são nossos impactos ambientais, que são decorrentes de ações anteriores que foram realizadas naquela área que está sendo avaliada. Então, como um exemplo aqui para vocês, nós realizamos o levantamento dos impactos através da observação desses fatores ambientais e as suas respectivas alterações, utilizando o checklist descritivo, proposto por Sanches em 2013. Então, através dessa identificação e observação desses fatores, nós podemos criar uma matriz de impacto. Uma matriz é formada por linhas e colunas. Nas colunas, vocês vão dispor, na vertical, os impactos observados nessa área de influência. E na linha, vocês vão estar pontuando esses parâmetros, ou seja, vocês vão valorar, vocês vão dar um valor, uma magnitude, qual é a magnitude, qual é a influência desse impacto. E assim, os impactos ambientais, eles podem ser avaliados de forma qualitativa e descritiva. Pode-se dar um valor ao impacto, indicar a sua magnitude, então. Qualificar o seu parâmetro com base em conceitos, por exemplo, estabelecidos em uma legislação, como a Resolução CONAMA 1 de 86, que nós iremos trabalhar bastante com ela. Temos diversos trabalhos que fizeram a análise nessa perspectiva, como Bendito e Colaboradores 2013. Então, só para fixar o conhecimento, na coluna nós vamos ter listado, por exemplo, o impacto. Vamos supor que nós fomos em uma área de fazenda e lá nós observamos a compactação do solo. Aí na linha eu vou dispor os meus parâmetros, baseado lá na legislação, na resolução 1 de 86, por exemplo. E eu posso estar atribuindo alguns valores, por exemplo, em relação à dinâmica. Essa minha compactação do solo, ela é temporária, ela aparece de forma instantânea, ela é permanente ou ela ocorre de tempos em tempos? Não, ela tem um efeito permanente. Quanto ao espaço, eu estou ali numa fazenda, observo essa compactação do solo. Qual é a abrangência dessa compactação? Ela vai atingir só aquele local? Ela vai atingir toda uma região? Ou ela vai ter um nível, vai atingir uma nação, por exemplo? Não, o espaço, em relação ao espaço, seria o quê? Local. O tempo, ela aparece de forma imediata, na mesma hora, curto prazo, a médio ou a longo prazo? Não.
eu verifiquei que essa compactação ela surgiu ali a curto prazo. Quanto ao valor, essa minha compactação ela tem um valor positivo ou negativo? Não, ela tem um valor negativo, porque nós sabemos que a compactação do solo, ela torna o solo mais denso, então vai dificultar o desenvolvimento radicular e a infiltração de água, prejudicando o desenvolvimento vegetal. E quanto, por exemplo, outro parâmetro, plástica, é no sentido assim, esse impacto que eu observei, ele pode ser revertido? Se sim, ele será reversível, se não, ele será irreversível. Nesse caso, será reversível, porque hoje nós temos diversas técnicas de manejo aplicadas ao solo que nós conseguimos reverter esse quadro, principalmente através de técnicas de agricultura. Então, tudo depende, pessoal. Uma compactação para a agricultura, ela não é um aspecto desejável, ela é negativa. Já a compactação, por exemplo, para uma construção de uma rodovia, já é um aspecto positivo, já é um aspecto que é desejável. Então, vamos aos critérios de pontuação que será estabelecido ao longo dessas nossas 4 semanas. Os fóruns de discussão, que são aquele momento de reflexão, vão ser propostos alguns estudos de caso no valor de 10 pontos. A autoavaliação, que vocês vão se avaliar quanto aos seus desempenhos, 10 pontos. Participação nas atividades presenciais, nós teremos 10 pontos. E atividades práticas no valor de 30 pontos. E o relatório de diagnóstico ambiental no valor de 40 pontos. Pessoal, uma notícia boa, vocês estão dispensados da avaliação online. Então, eu vou dar uma breve revisada aqui nas normas referentes à elaboração do relatório. Então, vamos falar um pouco da estrutura do relatório. Nós temos elementos pré-textuais, ou seja, aqueles elementos que vão anteceder o meu texto. Aí eu vou ter a minha capa, que vai ser aquele momento que vocês vão se apresentar, os nomes dos acadêmicos, o título, o ano e o polo, a contracapa com esses mesmos dados e uma nota explicativa, os dados do empreendedor e os dados da equipe. Depois, vocês vão trabalhar com os elementos textuais, que é o texto em si. Vocês vão fazer uma breve introdução falando da localização do empreendimento, se houve a necessidade do licenciamento convencional, ou se não houve, ou simplesmente para o funcionamento desse empreendimento foi necessária a obtenção de algumas licenças simples. Logo após, vocês vão focar na área de influência, o meio físico, o meio biótico e o antrópico, a avaliação desses impactos ambientais. Quais foram os impactos encontrados nessa área? Vocês vão abordar também a questão do prognóstico, que são aqueles efeitos futuros que podem decorrer quando da implantação do meu empreendimento, quais os principais fatores que eu posso ter com a instalação desse empreendimento em uma área, como também os benefícios ou malefícios que essa atividade, ao ser executada, pode ocasionar. Vocês também vão abordar as medidas mitigadoras, ações que podem diminuir o efeito gerado pela instalação desse empreendimento. Vão propor também ações de recuperação, que podem ser feitas para reverter o quadro observado por vocês durante o diagnóstico ambiental. E a conclusão, que são os principais achados que foram levantados no diagnóstico de vocês. Logo após, vocês irão trabalhar com os elementos pós-textuais, que vêm após o texto. Que nós temos as referências, vocês vão citar as principais obras que vocês utilizaram para construir o trabalho. O apêndice, que são aqueles documentos que são próprios, que você mesmo produziu, e caso você tenha utilizado, se não, não será necessário, bem como os anexos, que também, caso vocês tenham, por exemplo, buscado documentos de outra fonte, de terceiro, por exemplo, um quadro, um mapa, uma tabela, com o objetivo de fundamentar o seu trabalho, você também vai colocar para mim aí, por favor. Então, vamos à formatação do relatório. Quanto às margens, vocês vão colocar na margem esquerda e superior 3 centímetros e inferior 2 centímetros. Como é que eu vou fazer isso, Luana? Vocês vão abrir o seu Word, vão lá na guia, layout de página, lá no comando lá embaixo, configurar, página, margens e margens personalizadas. Aí vocês vão colocar todos esses critérios que eu estou cobrando. No corpo do texto,
seria o espaçamento de 1,5 entre as linhas, o tamanho 12, a fonte Times New Roman, o número de páginas no canto superior direito. Aí eu quero que vocês iniciem essa contagem a partir da introdução. O parágrafo tradicional, que é aquele início do parágrafo, eu quero um recuo de 2 centímetros, o alinhamento justificado e os demais elementos aí vai depender. Por exemplo, os títulos. Os títulos eles vão ser centralizados. Por exemplo, área de influência, vocês vão colocar lá o título centralizado. E à esquerda, os seus subtítulos, o meio físico, o meio biótico, antrópico, por exemplo. As principais guias a serem utilizadas no Word serão, então vocês vão recorrer à página inicial e o layout de páginas, localizado na faixa de opções do Word. Então eu separei aqui alguns comandos que vocês podem buscar, intitulados aí como dicas de relatórios, como é que vocês podem realizar esses comandos. Uma forma também muito rápida de mexer nesse parágrafo é dar um Ctrl D, e aí vocês conseguem modificar recuo, parágrafo, diversos elementos aí que podem construir o texto de vocês. Então, vai estar disponibilizado no ambiente virtual. Então, essas foram as principais referências que foram embasadas. No ambiente virtual vai estar disponibilizado o modelo de relatório, as normas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido o recado dado. Boa sorte, muito estudo e sucesso. Se precisarem de alguma coisa, podem contar comigo. Aqui está o meu contato, caso precisem. Abraço.